Fala pessoal, beleza? A gente tá voltando aqui com a análise de atletas, e o de hoje vai ser o Carrascal, que é o atleta ali que o Flamengo tá atrás, vai fechar, né? Vai fechar esse atleta e falta apenas os detalhes. E a gente vai conhecer aqui um pouco do jogo dele, que é um atleta que se encaixa muito naquele que o treinador atual da equipe carioca pede. E a gente vai ver ah, pontos positivos desse atleta e pontos também que eu acredito que ele pode estar evoluindo ali com o Felipe e eh, pode estar melhorando também ao longo da temporada, por que não? E um dos primeiros pontos assim que esse atleta apresenta aqui pra gente, vou só colocar aqui na câmera mais rápida, é essa situação de domínio, que é um atleta que tem uma situação muito boa para domínio. A gente consegue ver aqui de início como ele consegue enxergar muito bem esse jogo às costas. A gente consegue ver essa situação e por conta disso, ele é um atleta que acaba sendo muito dinâmico. A gente consegue perceber que agora, ó, é uma boa situação de 1 para 1, porque ele entende muito bem essa questão de salto de pressão e tudo mais. Então, assim, é um atleta que vai entregar uma dinâmica muito boa para essa equipe no terço final. Acredito eu que situações de 1 para 1, circulando mais ali esse meio, é um atleta que vai entregar muito, que a gente vê essa situação de 1 para 1, que é justamente uma das situações que no Mundial de Clubes ali, não só a equipe flamenguista, mas também outras equipes do Brasil perderam bastante. Esse atleta tem muito bem isso no jogo dele, esse detalhe de domínio. A gente vai ver esse domínio orientado dele aqui numa transição muito bem executado, e eu acredito assim que para ocupar posições mais à frente, como aqui o Gerson vai deixar a Arrascaeta, que talvez é um atleta que não vai jogar tanto assim nesse meio de temporada até o final, por conta de motivos físicos, é óbvio, e também pelo número de jogos ali constante que tem aqui no Brasil. A gente vê que é um atleta que vai entregar muito bem nesses detalhes, que muitas vezes alguns atletas nesse plantel flamenguista deixa a desejar nesse sentido, e é um cara que entrega muito bem. Olha, pode ver que o domínio dele muito bem orientado, já escolhe muito bem a opção de passe, muito bom nesse sentido, muito bom nessa questão de detalhe, e eu acredito que isso faz muita diferença. É, então a gente vê um atleta muito bom em situação de 1 para 1, muito dinâmico, consegue entregar ali uma qualidade muito boa nesse texto final, a ter ali a fase de finalizar. Então eu acredito que é um jogador que vai agregar muito nesse sentido aí para o modelo de jogo do Felipe Luiz. Agora, talvez assim, alguns torcedores ou outras pessoas pensam que o atleta que vai chegar para substituir o Gerson, acredito eu que não. É um atleta que é, tem ali pontos a evoluir parecidos com o Gerson, tem pontos fortes parecidos com o Gerson, mas acredito que está muito longe de ser o Gerson. Como falei, é um atleta mais dinâmico, circula mais o jogo, muito bom nessa situação de troca de passe, tabela. É, não que o Gerson seja abaixo disso, mas o Gerson é um jogador mais fixo, um jogador mais que dita o jogo, é diferente do Carrascal, que é um cara, como falei, tô falando, né, no caso, atleta mais intenso, mais dinâmico, então a gente vai ver que ele vai entregar muito bem isso no modelo de jogo do Felipe Luiz. E acredito que vai potencializar ainda mais, principalmente aquele detalhe que eu falei ali, que é o domínio, é o mapeamento que ele tem muito bem, então acredito que isso aí vai ser um ponto muito chave no jogo dele, ó. É muito chave, né? Que a gente vê de novo, olha, esse ponto que é muito parecido com o Gerson, que é como ele domina de costas. E como eu falei, né, diferente do Gerson que segura um pouco mais, ele já é um cara que gosta de sair mais. Então a gente vai ver esse domínio de costas que ele faz, beleza, mas ele já sai muito rápido. Ele já sai muito rápido, ele gosta de associar, ele gosta de ir para esse enfrentamento. Então, é um jogador que é muito ciente disso, usa muito bem o braço nessa situação. A gente consegue ver aqui agora, olha, usa muito bem o braço para sustentar, um pouco parecido com o Gerson. Usa muito bem as duas pernas ali para fazer essa condução de bola. Então, assim, é um cara que tem muito bem essa capacidade de jogo dele. Ou seja, o primeiro toque dele é muito bom, seja com a esquerda ou com a direita, já é saindo, já é tentando encontrar uma situação de escape. Então, é um jogador que acredito eu que vai entregar muito para esse modelo de jogo ofensivo do Felipe Luiz, e a gente vai ver mais à frente a questão defensiva, que acredito também que ele vai entregar bastante, né, nessa situação.
Outro ponto que eu acredito que é pouco falado e acredito que faz muita diferença, inclusive o gol do Flamengo marcou contra o Los Angeles foi um pouco em cima disso, movimentação e ocupação de espaço. A gente viu o Juninho fazendo aquilo. Acredito que o Carrascal é um atleta que nas últimas rodadas do Campeonato Russo pelo Dinamo, que eu acabei acompanhando por trabalhar nesse campeonato, observei que ele faz essa situação de centroavante, ele faz muito bem. É, não à toa a gente está falando aqui que é um atleta muito dinâmico, circula muito bem, associa muito bem, usa muito bem as duas pernas ali para condução, para sair da pressão, mapeia muito bem o espaço das costas. No jogo sem bola, jogando como esse centroavante, como centroavante no caso, é um cara que consegue entregar muito bem isso também. Ele consegue fazer boas movimentações, ele consegue fazer uma boa leitura de jogo para espaço vazio. Então, assim, é, pensando em contexto Brasil, contexto América do Sul, e por que não Mundial final do ano, é um atleta que vai entregar muito nessa situação aqui. A gente vê ele nessa região e quando vai entrar aqui bola descoberta para passe, pode ver que ele faz já uma movimentação, olha, de espaço as costas para finalizar. Um pouco parecido ali com o Gabigol no final do ano passado, quando ele entra na equipe do Felipe Luiz, mas assim, volta, vamos dizer assim, que volta esse atleta pro contexto Flamengo, esse atleta de movimentar. E por que não com a saída de Juninho agora essas duas opções, Pedro mais fixo e Carrascal mais de movimentação como centroavante. Até vou dizer melhor do que o Gonzalo Plata, que é um jogador que é mais agressivo às costas da última linha. Então acredito que o Carrascal entrega muito nisso, ele tem boas movimentações, esse movimento que ele faz aqui, a gente vai lembrar do Davidson ano passado fazendo isso contra o River Plate, então é um jogador que consegue fazer boas movimentações aqui de novo, olha, contra o Spartak para encontrar passe. E, cara, pelo fato dele usar as duas pernas ali muito bem, esquerda e direita, vai facilitar muito para ele terminar a jogada, seja com finalização, seja em cruzamento. Então, um atleta que no meu ponto de vista, vendo as últimas rodadas dele ali no ano passado pelo Dynamo e também conhecendo um pouco ali do passado dele e fazendo essa análise mais aprofundada dele aqui agora, me leva a crer que vai valer muito a pena que vai ser pago nesse atleta. Vai valer muito a pena. Acho até que o Dinamo esteja ali vendendo ele barato, pelo que ele consegue entregar nesse contexto ofensivo. É um atleta taticamente muito bem, tecnicamente a gente está vendo aqui agora muito bom e acredito que vai agregar muito no modelo de jogo do Felipe Luiz e também no modelo de jogo Flamengo, né? No clube do Flamengo vai agregar bastante. A gente vê aqui de novo, olha, eu tô movimentação, só voltando. O único pecado desse atleta aqui, e também é um pouco parecido com o Gerson ali, apesar de ter marcado um belo gol contra o Bayern ali nas quartas de finais do Mundial, é essa questão dele finalizar. É, oitavas, perdão. Essa questão dele finalizar não é muito boa. Ele não tem uma boa finalização, o Carrascal. A gente vai ver aqui agora, olha. Chegada ali praticamente debaixo do gol, ele perde. Chapada muito alta. Que de novo, outra finalização bem péssima. Então não é um atleta assim que se espere isso dele. Acredito eu que isso aí não é o forte dele. Finalizar de longa distância, de curta distância, não é o forte dele. E que foi também isso que prejudicou ele muito como um centroavante nas últimas rodadas pelo pela equipe do Dinamo. Acredito eu que ele não entrega nesse sentido, mas nessa questão de circular, de chegar, cara, atleta que vai agregar bastante, com certeza. É, com a chegada do Felipe na equipe do Flamengo, mudou-se muita coisa do que era aquilo com o Tite, e ficou muito evidenciado isso, né? Desde ele chegar até agora, mudanças, Pedro saindo,
intensidade, intensidade. Final do ano passado também a gente viu ali na final da Copa do Brasil, Flamengo e Atlético Mineiro, o Gabigol não entregando tão bem assim, ele troca, coloca Bruno Henrique. Obviamente foi uma questão mais ofensiva, porém dá de se perceber questões defensivas naquilo também. Então, um jogador, é um treinador que preza muito por isso. E até eu mesmo acredito que toda equipe que quer vencer, ela tem, a primeira situação, o primeiro ataque é se defender. Isso eu acredito que grandes treinadores pensam dessa forma. Eu também penso dessa forma. Acredito que o primordial para qualquer atleta e qualquer equipe é primeiramente se defender, para depois pensar em atacar. Então, Carrascal com certeza vai ser um atleta que vai entregar muito defensivamente o Flamengo, muito. Porque assim, ele é um atleta que ele tem muito esse entendimento no jogo dele de defesa também. A gente vai ver aqui agora, olha, quando ele estava de centroavante, você pode perceber, olha, ele fecha muito bem as questões de linha de passe e o retorno dele sempre é muito positivo, ele sempre retorna bem ali para fazer essas coberturas. Então, a maneira como ele retorna, a maneira como ele salta a pressão é muito positiva. Acredito que encaixa muito nisso que o Flamengo pede. Porque é um jogo de intensidade, muita gente fala isso, já tá até bem clichê essa situação. E assim, voltando aqui para nossa análise, um cara que volta muito bem, retorna muito bem, salta a pressão muito bem, ele tem um entendimento muito bom de saltar a pressão, olha, pode ver que ele vai de uma forma muito, uma passada muito regular ali para saltar a pressão, olha, pode perceber também como ele fica sempre atento à questão de linha, só voltar aqui de novo, olha como ele mapeia antes de chegar ali na situação, olha, de pressionar o zagueiro, só o zagueiro que Carrascal já mapeando aqui para ver se ele realmente está fazendo a corrida certa para fechar a linha de passe e pressionar a saída de jogo. Então, cara, é um atleta que vai com certeza entregar muito defensivamente, muito mesmo, não tenho dúvida disso. Nessa questão do salto de pressão e fechar a linha, tenho certeza. Outros detalhes só nesse combate dele, geralmente o combate dele ali, quando ele está um pouco mais nessa linha de meio, ele perde um pouco. Parece que ele não tem tanta referência ali para retorno. Obviamente, dentro do modelo, como eu falei, pode melhorar, pode evoluir nesse sentido com o Felipe Luiz, que é um treinador que também tem boas situações defensivas. Jorginho, eh, Nico, talvez Eric, quando voltar, pode agregar isso também. Ele pode exigir isso dele também. Futebol brasileiro, contexto brasileiro também, por ser um futebol um pouquinho mais lento ali, lento entre aspas, pode agregar também, pode ajudar ele nesse sentido da marcação, mas ele deixa a desejar um pouquinho nesse retorno. Né? Pode perceber que o combate dele, geralmente, quando ele está de costas ali, o marcador está de costas para ele, ele não vai tão bem. Então, acredito que aí ele tende a perder um pouquinho, ó, que a gente vê o combate que ele vai fazer e acaba perdendo um pouco ali, deixando o marcador escapar. Ó, o combate não é tão bom e acaba fazendo até a falta. Mas para questão ofensiva, para questão ali circulação, por que não fazer uma situação de camisa 9, fazer aquele lado de Gerson, fazer o lado esquerdo, acredito, fazer um médio atacante ali no lugar do Arrascaeta, fazer uma situação talvez com o Bruno Henrique ou até mesmo Gonçalo Plata ali no ataque, esses dois atacantes ali pressionando e também atacando, movimentando ali na frente, com certeza ele vai entregar muito em cima disso, tanto defensivamente quanto ofensivamente, ele vai ajudar muito essa equipe do Flamengo e Felipe Luiz em geral. Obviamente, tem alguns detalhes que ele deixa a desejar, que é essa questão da finalização e essa marcação de combate, acredito que ele deixa a desejar um pouco nisso, mas acredito que ele pode aí estar evoluindo com o técnico Felipe Luiz e com esse elenco muito qualificado que é o elenco do Flamengo. É, Se vocês pensam que esse atleta vai agregar realmente aí na equipe do Flamengo, deixe aí nos comentários e obrigado aí por assistir. Até a próxima.